Muito bem, estamos de volta aqui para mais um vídeo nesse livro Visão Panorâmica do Apocalipse. E você, se adquiriu o livro, agora tem os vídeos para acompanhar, explicando e aumentando o seu entendimento no livro do Apocalipse. Nós falamos que o Apocalipse é um livro visionário. E por isso, em nosso livro, nós colocamos diversas imagens para que você veja essas imagens e possa, de uma certa forma, com a imaginação, olhando, ser transportado para aquilo que João descreve no livro do Apocalipse que ele viu. Então, nós já cobrimos aí aquela visão do capítulo 1 do Cristo glorificado andando no meio dos 7 casais. Aliás, essa visão está na capa do nosso livro. Falamos das 7 igrejas, porque a mensagem do Apocalipse foi dirigida às 7 igrejas. Claro que a Bíblia continua falando conosco, mas nós não podemos desconectar da audiência original, que é um erro que muita gente faz, não é? Mas também não podemos ficar só preso à audiência original e o livro se tornar para nós um livro passageiro. A palavra de Deus é viva e nova a cada manhã. E a mensagem do Apocalipse, ela continua falando hoje. E principalmente porque é uma mensagem futurística e as coisas que hão de acontecer, não é? Outra coisa interessante acerca das profecias bíblicas é que elas têm, muitas vezes, mais de um cumprimento. Não é? Existe o que nós chamamos de cumprimento próximo, que se cumpre nos dias em que o autor está mandando a sua profecia, e existe um cumprimento mais distante. Às vezes o cumprimento mais distante, esse sim acaba sendo mais importante. Um exemplo disso é a profecia de Isaías 7,14. Não é? Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. O cumprimento, se nós olharmos o contexto de Isaías, era um sinal para o rei Acás. E no capítulo 8 de Isaías, a profetisa, Isaías foi ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz a um filho. Essa profetisa antes era virgem. Então, esse foi o cumprimento imediato na profecia de Isaías. Mas o cumprimento distante se cumpre em Cristo quando Maria concebe pelo Espírito Santo. Então, esse é só um exemplo, não é? E outros exemplos nós poderíamos dar, como a profecia de Daniel, acerca da abominação, da desolação que Daniel cita. Aconteceu essa profecia também quando Antíoco Epifânio IV invadiu o templo. Mas Jesus repete essa profecia em Mateus 24,15, dizendo que ela ainda vai se cumprir na destruição do templo de Jerusalém. Esse é outro exemplo de uma profecia com duplo cumprimento. E quem sabe haverá ainda um triplo cumprimento durante a grande tribulação, não é? Então nós temos as profecias bíblicas, 2, 3, 4 cumprimentos. Muito bem, falando disso, estamos agora introduzindo o capítulo 4, não é? Que muito na interpretação futurística do livro diz que a era da igreja, e nós comentamos sobre a era da igreja no vídeo passado, já se cumpriu ali até o capítulo 3, porque depois não é mais mencionado a igreja, não é? Agora é mencionada a noiva do Cordeiro, daqui por diante. Mas no capítulo 4 lemos assim: depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Olha aí, a porta aberta no céu. E essa porta normalmente é representada pelo próprio Cristo no Evangelho de João. E a primeira voz, que como de trombeta, olha aí, a voz como de trombeta soando, ouvi falar comigo: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois devem acontecer. E o verso 2 é que menciona o arrebatamento. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Então, que tremenda experiência essa de João,
no Apocalipse 4:1, onde ele vê a porta aberta e a voz como de trombeta o chamando, sobe aqui. Muitos interpretam que João representa a igreja e esse será o arrebatamento da igreja, sobe aqui. Agora, as visões que João vai ter, como ele foi arrebatado em espírito, ele vai estar no céu. Ele diz aqui, verso 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Olha o trono que João viu. João saiu da terra em espírito e chegou, e eis que estava posto um trono, e um assentado sobre o trono. Esse um é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o que estava sentado, verso 3 diz, era aparência semelhante à pedra de jaspe. Pode contemplar a pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Então, ao redor desse trono havia 24 tronos. Então, nós podemos dizer que um trono principal e depois mais 24 são 25 tronos que estavam lá. Então, 24 tronos ao redor do trono e 24 anciões. Esses anciões estão vestidos de veste branca, semelhante o filho do homem que traja vestes brancas. Os anciões também tinham vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Anciões que tinham sobre a cabeça essas coroas de ouro, ou seja, eles já haviam sido coroados. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, proclamações e juízos de poder, de unção de Deus. E ardiam 7 lâmpadas de fogo. Essas 7 lâmpadas aqui, de fogo, que ardiam, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha aí, o Apocalipse é rico em 7 igrejas, 7 anjos, 7 estrelas, 7 mensagens, aqui 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar. Isso aqui era um mar, mas esse mar é semelhante a vidro. Um mar de vidro, ou mar semelhante a vidro, parece água congelada, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais. Os 4 animais aqui, diante do trono, ao redor do trono, cheios de olhos por diante e por detrás. Os animais têm olhos por todo lado. Verso 7, e o primeiro animal era semelhante a um leão. Está vendo? O primeiro, cara de leão. O segundo, cara de boi. O terceiro, cara de homem. E o quarto, semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, respectivamente, 6 asas. Esses animais parecem são querubins ou serafins. E ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Então, aqui os animais louvam a Deus. A expressão Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Lembra a visão de Isaías no capítulo 6. Lembra na interpretação canônica? Tudo tem um paralelo com todo o cano do Antigo Testamento. Então essa visão desses animais tem a ver também com a visão do profeta Isaías no capítulo 6. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do trono. Aqui os 24 anciões prostravam-se diante do trono e do que estava sentado e adoravam o que vive para todo sempre. Os 24 anciões se prostrando e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por toda
e por tua vontade são e foram criadas. Olha só que capítulo tremendo, que visão João teve do trono da glória, dos 24 anciões se prostrando, suas coroas adorando, os 4 animais diante do trono que adoram, parece que dirigem a adoração àquele que está sentado sobre o trono, que vive e reina para todo sempre. Olha que visão gloriosa, que coisa tremenda. E não só isso, tinha uma grande multidão por trás dos 24 anciões. Ele vai dizer que ouvia vozes, todos cantando, não é? Então, essa visão do capítulo 4, a visão do que nós chamamos o trono de Deus, está cheio de simbolismo, está cheio de imagens sobre isso. Só essa página aqui, ó, os 24 anciões, o trono de Deus, os anciões se prostrando. Aqui nós vamos explicar essa visão do capítulo 4, o trono de Deus, a revelação do trono e da sua adoração. Essa revelação do capítulo 4, do trono, dos animais, dos anciões se prostrando, adorando, ela é ainda mais profunda do que a primeira revelação do Cristo andando no meio das 7 igrejas. Aqui vê o trono, aqui são proclamados juízos, por isso sai vozes, trovões e relâmpagos, e a visão também da adoração, e Deus é adorado aqui, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Deus merece, Deus é digno de receber a honra, a glória, Ele é o Criador, foi Ele que fez todas as coisas, foi Ele que fez os céus, a terra, o mar, tudo está no seu domínio, tudo é decretado por Ele, e nada escapa ao seu domínio. Vamos então, essa visão do capítulo 4, pessoalmente, na minha opinião, ela é profunda, ela é maravilhosa, é mais forte ainda do que a primeira visão, não é? Então, as visões do Apocalipse são progressivas, gloriosas, maravilhosas. E olha só, vamos ao simbolismo, não é? Deus aqui é adorado por ser o Criador. Então aqui temos o trono, o soberano de todos, a exaltação, a majestade, o poder que Deus executa sobre o universo. E Ele é digno de ser adorado, não é? Porque Ele criou todas as coisas, digno de ser adorado. Esse tem paralelos na interpretação canônica com Ezequiel, capítulo 1, verso 26 a 28, e eu vou ler, porque às vezes a gente cita, mas se não ler, as pessoas não vão lá, às vezes procurar. Você não pode ser preguiçoso com relação à Bíblia. Quando a gente cita um verso, principalmente aqui no livro, você tem que ir lá e ler. Eu estou te ensinando como ler esse livro, como estudá-lo, não é? Ezequiel 1, 26 a 28 diz assim: e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, a descrição do trono, havia uma semelhança do trono como de safira, e como semelhança do trono havia como que a semelhança de um alme no alto sobre ele. E via cor de ambar, com o aspecto de fogo pelo interior, é uma cor meio amarelada, não é? Desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, como semelhança de fogo e um resplendor dele. Note que ele não contempla o rosto, mas contempla da cintura para cima como semelhança de fogo, e como o aspecto do ar que aparece uma nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor, e era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o seu meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel teve uma visão desse trono junto ao rio Quebar, lá no cativeiro, viu a glória de Deus. A mesma visão aqui João está tendo, mas João foi arrebatado em espírito. Aqui, Isaías capítulo 6, também nós mencionamos, não é? O livro do profeta Isaías. Note que o Apocalipse, ele tem alusões praticamente sobre todo o cânon, sendo o encerramento do cânon, e essa é a escola que nós apresentamos nesse livro, não é? Sendo o encerramento do cânon, todo o cânon da Bíblia, de Gênesis
a Epístola de Judas, nós vamos encontrar paralelos no livro do Apocalipse. Isaías capítulo 6, isso tornaria o Apocalipse um dos livros mais importantes, o encerramento do cânon das Escrituras. Isaías capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías também viu, só assentado sobre um alto sublime trono, seu séquito enchia o templo. Aqui ele dá a descrição desses seres chamados serafins, que foi transliterado do hebraico. Serafim significa seres luminosos, que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Vê que a mesma descrição de João, 6 asas, só que João acrescenta que estava cheio de olhos, nas asas tinha olhos, olhos pela frente, olhos por trás. Com 2 cobria o rosto, eles não se atreviam a olhar para aquele que se assenta no trono. Com 2 cobria os pés eram guardados pela santidade. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisas santos, aquilo. E com 2 voavam. Daí o propósito das asas. 6, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, 2 voam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O mesmo louvor que nós encontramos no Apocalipse 4:8. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Só que aqui é o Senhor dos Exércitos e aqui é o Senhor Todo-Poderoso. Nós temos que também ver as comparações e notar os paralelos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não é? Então os animais estavam glória. Outra coisa interessante é os 4 animais, não é? Nós já vamos falar deles. Vamos então continuar. A pedra de jaspe, sardônico e esmeralda representa a glória de Deus, e essas 3 pedras na sua respectiva representa jaspe, a santidade, sardônica, a retidão, e esmeralda, vida ou promessa. Não é a cor verde que dá esperança, vida ou promessa. E você pode também ler o paralelo disso em Ezequiel capítulo 28, quando faz a descrição do querubim ungido, diz que ele se cobria de todas as pedras preciosas. E depois veja Ezequiel 28, 15 a 21, Apocalipse, também a cidade santa, Nova Jerusalém, está cercada de pedras preciosas. E a descrição da esmeralda, dessa pedra, e jaspe, apresenta também Ezequiel 1, 26 a 28. O arco-íris representa o arco do concerto que Deus fez com Noé. Então aponta 2 coisas: a severidade de Deus no juízo, mas ao mesmo tempo, severidade em destruir a terra com as águas do dilúvio, a misericórdia de Deus. É isso que representa o arco sobre a sua cabeça. Esse arco sobre o trono representa a misericórdia. O trono dele é vestido de justiça e de misericórdia. Lembra o pacto e a promessa, o arco que Deus fez com Noé. Gênesis capítulo 9, verso 13 a 16. Está vendo que tudo tem paralelo na Bíblia, no Apocalipse? O arco, se você for lá em Gênesis, você vai entender o sentido do arco, a misericórdia de nunca mais destruir a terra com as águas do dilúvio. Os 24 anciões. Aqui surge, quem são esses anciões? Alguns dizem que eles foram os primeiros seres criados, não é? Faz parte da corte divina. Outros tentam dizer que os 24 são os 12 apóstolos, 12 patriarcas, porque na Nova Jerusalém as portas têm o nome das 12 tribos de Israel e dos 12 patriarcas. Porém, colocar os 12 apóstolos, João é um deles. Como é que João está no céu e está vendo o ancião? Então, ou João está vendo no futuro, está em espírito, de repente ele seria um dos 24, ou então esses 24 anciões são de fato outros seres que foram primeiros criados, não é? Na criação. Então, são seres certamente angelicais que exercem autoridade, têm trono, têm domínio, têm poder. Também os 24 anciões apontam
para que Deus não fique nenhum momento sem o louvor. Lembra os turnos que Davi criou para adorar a Deus no templo. 1 Crônicas 24, do verso 3 a 18, você vai ler, olha só, também tem paralelo com Crônicas, os 24 que adoravam a Deus. Todos vestidos de branco, como o Filho do Homem, vestido de branco. Bom, o branco aponta para a santidade, para a pureza, para a justiça. Você pode ler isso também em Apocalipse 9:8. Foi dado linho fino, que são as santidades ou a justiça dos santos. Todos têm coroa de ouro, ou seja, eles têm governo, eles têm poder, eles têm majestade elevada. O Todo-Poderoso domina sobre tudo, mas também distribuiu o seu poder. É como se Deus delegasse coisas para eles fazer. Governo, poder, majestade elevada, vitória. Aquele que vencer, dá-lhe a coroa da vida. Os 24 anciões já têm suas coroas, nesse caso de ouro. Do trono sai relâmpagos, trovões e vozes. Olha só, relâmpagos, trovões e vozes. Decreta o poder divino, o julgamento divino, os decretos de Deus. Quando Deus também desceu no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, verso 16 a 18, você vai ver aqui o cânon novamente se cumprindo, quando diz que o monte fumegava, tremia, saía sonido de buzina, o povo temeu, o povo disse: Moisés, fala tu com Deus e não nós, para que não morramos, não é? O mar de vidro, água é símbolo da vida, não pode haver vida se não houver água. Então, o mar aqui é símbolo, mas ele está como um mar de vidro, ou seja, cristalizado. Mar também, quando agitava, significava agitações das nações, aqui significa calma, bonança. Quando Jesus calmou o mar, houve uma grande bonança. Nações, também o mar pode indicar nações, fala também da universalidade da revelação. Mar revolto, os inimigos. Mar agitado, luta, tribulação, tempestade. Quando Jonas fugia da presença de Deus, o mar se agitou. Quando lançaram Jonas, houve uma grande bonança. Jonas capítulo 1. Então, o mar aqui fala da agitação, mas ele está parado, cristalizado. Significa paz, tranquilidade, bonança. 4 seres viventes. Eles podem ser serafins ou querubins. Em Isaías são serafins, quer dizer seres luminosos. Em Ezequiel 1, 5 a 13, que é semelhante a esses aqui, só que os de Ezequiel tem 4 asas, aqui tem 6, semelhante aos serafins de Isaías, capítulo 6. Querubins são seres protetores. A palavra querubim significa protetores, guardiões. Serafins, luminosos. As 4 faces, leão, boi, homem e águia, muitos interpretam como os 4 evangelhos. Se você visitar Veneza, a praça de São Marcos, lá há uma figura do leão. Antigamente cria e atribuía o leão ao evangelho de Marcos, não é? O homem ao evangelho de Mateus, o boi ao evangelho de Lucas, e a águia atribuía-se ao evangelho de João. Hoje os evangélicos interpretam um pouco diferente. Leão, o evangelho de Mateus, não de Marcos, mas de Mateus, porque em Mateus Jesus é o rei, não é? Os magos chegam, a primeira pergunta do Novo Testamento é: onde é nascido o rei dos judeus? Então, Jesus é apontado como rei, no evangelho de Mateus, o leão. No evangelho de Marcos, ele aparece como boi. O boi era um animal serviçal. Eles não tinham trator, usavam o boi para a terra, a força do boi. Usavam o boi para puxar pedras, usavam o boi para trabalhar. Então, era um animal serviçal. E Marcos não é tanto do leão, mas como do boi. Né? O tema de Marcos 10, 44, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Então o boi aponta para o evangelho de Marcos. Não do leão, como antigamente se cria, mas o leão fica para Mateus, o boi para Marcos. O homem, o evangelho de Lucas. Jesus, no evangelho de Lucas, é o filho do homem. Lucas 19:10. Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 9:56. Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a águia é um animal majestoso, vive nas alturas, aponta para o evangelho de João. Outra coisa que eu quero que você entenda, o zoomorfismo. Zoomorfismo é quando a divindade toma forma de animais, não é? Como a águia representa Deus. Em Êxodo diz, reconhece, ó Israel, que como a águia conduz os seus filhos nas asas, assim tirei vós do Egito. Então a águia representa o Pai. Jesus apresenta também no evangelho de Lucas como a galinha que vem a juntar os pintainhos debaixo das asas, não quisesse o Espírito Santo como pomba. Isso chama-se zoomorfismo, a divindade tomando a forma de animais. Então, isso é comum. O próprio livro do Apocalipse, Jesus aparece como cordeiro, zoomorfismo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essas formas de animais. E as bestas também aparecem na forma de animal. A besta que sobe do mar tem o corpo leopardo, pata de urso, leão, de feras, não é? Devorar a ferocidade desses animais. Muito bem, os olhos indica, contempla tudo, visão completa, nunca dorme, guardiões, vigilantes do trono e responsáveis também pela adoração. E os anciões se prostrando, os anciões e põem as suas coroas, descreve também a adoração que é feita a Deus nos céus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A adoração diz, digno é Senhor de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade foram todas criadas. Está vendo apenas nessa página, esse vídeo completo para você do trono de Deus. Claro, quando você pega isso, se você ler rapidamente, você está muito bravo, muito abreviado, mas com esse vídeo já faz sentido tudo que nós queremos dizer aqui. Não escrevemos tudo, isso aqui é mais para você pegar, estudar e meditar. Com esse vídeo, completa-se o livro, você tem aqui o livro em vídeo para você, explicando o sentido da página aqui, seria 88 e 89. Por incrível que pareça, esse livro tem 144 páginas, né? De propósito, nós pusemos 144 páginas para lembrar os 144.000 do capítulo 7 e do capítulo 14. Mas são coisas que foram tudo pensado e está tudo aqui para você. Visão panorâmica do Apocalipse. Olha só, falei quase que meia hora só no capítulo 4, e eu poderia falar uma hora e meia nesse capítulo, se eu fosse ler ainda todas as referências, explicar para você com detalhes, tudo isso, porque o Apocalipse é profundo, meu querido. Você pode estudar a vida toda, eu já estudo há 40 anos esse livro, e você descobre coisas novas, não é? Principalmente aqui nós estamos nos aprofundando no simbolismo, entender a interpretação e a escola canônica, não é? Talvez você só leu sobre a história futurística, escatológica, pulou um monte de coisa, perdeu um monte de símbolo. Por isso que existem 4 escolas, escola de interpretação simbólica, não é? Então nós temos que entender em profundidade, de preferência entender cada escola dessa, porque você entendendo cada escola de interpretação, a sua interpretação do Apocalipse vai se abrir, seus olhos vai ampliar a sua visão. Para que ter uma visão assim, quando você pode ter uma visão ampla, como essa do trono de Deus, uma visão ampla de tudo o que acontece. E os 7 Espíritos de Deus, que ainda não falei, vou falar na próxima, quando nós falarmos novamente, porque eles vão aparecer do Cordeiro. Há tanta coisa para nós
explorarmos aqui nesse capítulo 4, que para mim é algo maravilhoso, o trono da majestade. Leia Ezequiel capítulo 1, leia Isaías 6, você vai ver a glória e a majestade do Todo-Poderoso. Deus te abençoe. Se você ainda não tem, adquira, entre em contato conosco ou com a editora Lopes, se você está no Brasil, adquira essa obra e em breve também estará na plataforma do Amazon.com. Deus abençoe e que a graça de Jesus seja com você. Estude a Bíblia, mas estude mesmo, penetre-se. E esse vídeo, o propósito é te ajudar você a pesquisar mais. Eu só estou superficialmente, não é? Então, por isso que é uma visão panorâmica. Você deve estudar mais com afinco. No nome de Jesus. Amém.